Imagine você que na sua cidade 7 mortos voltam à vida e começam a revelar todos os podres da cidade. É isso e muito mais o que acontece naquele que para mim é um dos melhores livros que eu já li da literatura brasileira. Estou me referindo a Incidente em Antares, do gaúcho Érico Veríssimo. É claro que esse é o clímax. Inclusive, quando a gente pega ele para ler, você já quer logo chegar nessa parte, mas o livro não começa aí. No primeiro momento, na parte que eu diria que é uma parte histórica, inclusive para quem gosta de romance histórico, esse livro aqui é um prato cheio. Porque antes de chegarmos ao clímax que se dá no dia 13 de dezembro de 1963, em Antares, uma cidade da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, a gente tem um longo contexto histórico, né? A gente vai entender, por meio do nosso narrador onisciente, as origens do local onde se passa, né? Que é Antares. Essa cidade é uma cidade relativamente pequena, que fica nas proximidades do Rio Uruguai. Só que há um corte histórico interessante, há toda uma linha histórica que remonta desde a Revolução Farroupilha, que chega até o período da ditadura militar no Brasil. Então a gente vai entender como se deu a construção de Antares, que, coincidentemente ou não, antes era chamado de Povoado da Caveirinha. Somos apresentados a duas famílias tradicionais que são usa-se aquele termo, né? Pioneiras daquela cidade. Os Vacariano e os Campo Largo. Eles vão protagonizar muitas das principais cenas aqui dessa história. Os Vacarianos e os Campo Largos são famílias historicamente antagônicas. Elas têm um histórico de brigas de morte, inclusive. Só que, no momento em que se dá essa história aqui, ela já passou esse momento de brigas e mortes e os dois principais, patriarca e matriarca de cada família, já são, como eles mesmos se referiam, inimigos íntimos. Eles já eram amigos, né? Era o Tibério Vacariano, e a Quitéria, Dona Quita Campo Largo. Então, esse é um elemento também, essa rixa de famílias. Mas esse livro aqui, ele aborda, grosso modo também, a condição humana, há muitas reflexões, inclusive existenciais, a respeito do que se passa. E é por isso que ele se mantém, até hoje, 2025, atualíssimo. Além dessa rixa de famílias, há também um elemento muito característico da obra, dessa obra aqui, do Érico Veríssimo, né? Que é o humor. Se é que é possível, o romance ele conjuga duas características que a princípio podem parecer antagônicas, que ele é macabro, mas ao mesmo tempo ele é muito cômico, muito bem humorado. É uma característica marcante, me parece, que da família Veríssimo, porque eu conheci antes do Érico o filho dele, o Luiz Fernando, que esse livro aqui mesmo é Comédias da Vida Privada. Ele tem inúmeros outros e o bom humor está presente sempre, né? Então, meio que é uma característica aqui também do Érico, e em muitos momentos isso fica muito evidente e torna a leitura muito leve, né? Para quem acha que é tudo muito chato, quem acha que leitura é tudo muito chato, não, na leitura há muito bom humor. E é um bom humor que às vezes na escrita fica mais interessante até do que interpretado por outras artes, né? Como, não sei, a música, o cinema. Vamos a um dado momento em que esses dois inimigos íntimos, o Tibério e a Quitéria, que já estão na terceira idade, estão conversando aqui. Em um dado momento, a Dona Quita, como era conhecida intimamente, diz o seguinte para o Tibério, acerca da morte do Zósimo, que era o esposo dela que já tinha falecido. O que acontece é que tu és um homem sem fé, sem religião. Eu acredito em Deus e na outra vida, que deve ser melhor que essa. Reconheço meus defeitos, mas não tenho sido a pior das esposas, nem a pior das mães ou das sogras. Tenho feito as minhas caridades, rezo todas as noites, vou à missa todos os domingos e me confesso todas as semanas.
estou certa que, depois dessa morte, o Zósimo e eu vamos nos encontrar de novo em algum lugar. Quando o coronel Tibério diz: pobre homem, exclamou Tibério, não vai se livrar de ti nem na eternidade. E assim são muitos momentos. E por falar em bom humor, indiretamente o Érico faz menção, nos lembra alguns outros romances clássicos. Há um dado momento aqui no coreto que os jovens de esquerda estão em cima das árvores vaiando quem está falando, que me lembrou muito um início de Os Miseráveis. E assim a gente consegue perceber a influência de alguns outros escritores geniais que também foram inspiração para o Érico aqui. Bom, depois das 200 páginas de contextualização, de como nasceu, como surgiu, como se desenvolveu a cidade, palco da trama, Antares, a gente chega no dia do ponto alto do livro, que é 13 de dezembro de 1963. O que acontece? Pessoas morrem, ao total 7 pessoas das mais diferentes classes sociais e estilos de vida morrem. E eles precisam ser enterrados. Porém, há um contexto de greve. Há uma greve por parte dos trabalhadores da indústria, já incipiente, mas existe uma indústria ali em Antares, em 1963. Eles são muito espoliados e eles resolvem fazer uma greve para reivindicar melhores condições. Ocorre que essa greve ganha aderência, ganha áreas de greve geral e alcança os coveiros. Quando essas 7 pessoas, esses 7 antarenses precisam ser enterrados, eles deparam com o cemitério fechado. E lá há um cordão de grevistas que impedem o sepultamento. Ou seja, eles não conseguem sepultar seus mortos, porque havia uma reivindicação também por parte dos coveiros na melhoria de sua condição de trabalho. Esse é o contexto, e aí começa a parte macabra e cômica. Eles não deixam sepultar seus mortos. Quando uma comitiva chega para sepultar, inclusive a Dona Quitéria, que é o baluarte ali dos Campos Largos, causa comoção, porque como eles vão impedir de sepultar, já existem outros ali esperando para sepultar, também não conseguiram, mas é a Dona Quitéria que está lá para ser sepultada. Gera-se um alvoroço e chega-se ao cúmulo de que os manifestantes dizem o seguinte: não vão sepultar, e eles querem, os parentes e amigos querem voltar com o corpo de Dona Quitéria para outro lugar. Eles não deixam, falam inclusive que vão fazer a defunta de refém. Eles não deixam levar os mortos e os mortos ficam ali à porta do cemitério esperando as reivindicações dos grevistas serem atendidas. E é nesse momento que começam um dos muitos momentos meio macabros, meio muito engraçados. Os caixões têm que posar lá de fora e um ladrão fica sabendo que a Dona Quitéria pediu para ser enterrada com suas joias mais valiosas. Então ele vai no meio da madrugada para profanar esse caixão e pegar para si essas joias. Quando acontece isso daqui: tirou a lanterna do bolso e acendeu-a. Focou primeiro nas mãos da morta, pois ouviram falar no famoso solitário de brilhante. Opa! Naqueles dedos cor de cera de abelha não viu nenhum anel. Os pulsos estavam sem pulseiras. Iluminou o peito da defunta e não viu nenhum broche. No pescoço, nenhum colar. Numa relutância supersticiosa focou o rosto do cadáver da dama e estremeceu. Os olhos dela estavam abertos. Seus lábios começaram a mover-se e dele saiu primeiro um ronco e depois essas palavras nítidas: Senhor, em vossas mãos entrego a minha alma. O ladrão soltou um grito abafado, ergueu-se rápido, deixou cair a lanterna acesa e o pé de cabra e rompeu a correr na direção dos campos desertos. E aqui, Dona Quitéria, junto a outros 6 defuntos, voltam aos mortos. Eram 7, né?
Então tem a Dona Quitéria, que era uma mulher endinheirada da cidade, a matriarca da família tradicional Campo Largo. Temos o Cícero Branco, que é um advogado que também faleceram. O Menandro Olinda, que é um pianista frustrado, que tem problemas mentais. O Barcelona, o sapateiro da cidade. O Joãozinho Paz, que era um jovem idealista que foi morto. A princípio alegou-se que era por embolia, depois vai se descobrir que era vítima de tortura por questões políticas. A Erotildes, uma prostituta já em decadência, naquele momento em que faleceu na cidade. E o Pudim de Cachaça, que, como o nome sugere, era o bêbado, um dos bêbados da cidade. Os mortos voltam à vida e resolvem se dirigir à cidade para reivindicar que fossem sepultados. Ocorre que eles primeiro vão visitar as suas famílias e cada um vai descobrir uma situação muitas das vezes frustrante. Dona Quitéria resolve visitar seus parentes e descobre que eles estão brigando pelas joias que eram para ter sido sepultadas com ela, mas na verdade eles tiraram dela e estão ali brigando a noite toda pelas joias. E assim, muita coisa entre esses mortos é revelada por conta deles e por causa dessa volta à vida. Depois desse primeiro contato, eles voltam até o coreto e resolvem por lá ficar como uma forma de pressionar os demais a os sepultarem, né? Então tem esse contexto, o contexto de greve, em que os parentes são impedidos de sepultar seus entes queridos e esses entes queridos voltam à vida para reivindicar que sejam sepultados, né? E nesse meio tempo, nessa situação fantástica, a cidade já vem até o coreto, curiosa, a princípio com medo, relutante, com um lenço ali para tampar o mau cheiro, porque já estão em estágio de putrefação. E como forma de pressionar, né, a que fossem logo sepultados, um dos mortos, né, o Cícero, que é advogado, está acostumado a falar, começa a falar da sociedade. E aqui há um ponto que para mim é um dos pontos altos do livro. Há muitas reflexões existenciais aqui, né? Ele chama a sociedade de uma sociedade de baile de máscaras, porque todo mundo veste a máscara do bom moço, da boa família, mas por trás ele é uma pessoa que é um falso moralista, acaba fazendo muita coisa que ele critica e muita coisa vem à tona. Isso gera muito alvoroço entre os presentes que já são na casa dos milhares ali na praça. Nesse momento ele diz o seguinte: e que baile! Também tomei parte dele e usei 1000 máscaras, 1000 disfarces. Aprendi a manipular a moeda corrente, falsa, mas fácil. Das mentirinhas cotidianas, das grandes mentiras e das meias verdades. Tornei-me um mestre em todas as vossas danças e contradanças. Respeitei o vosso código, que manda aceitar as imposturas e simulações dos outros mascarados para que eles, em retribuição, aceitem as nossas. Então, aqui é um questionamento existencial sobre a vida em sociedade muito interessante e permeado de momentos de bom humor também, porque muita coisa é revelada, muitas traições são reveladas, muitos crimes são revelados, principalmente pelas grandes autoridades da cidade. Então, assim, são inúmeros os exemplos aqui, o livro fica cheio de anotações quando o livro é bom. E esse aqui é um deles que está muito cheio de anotações porque ele é muito bom. E por fim também é interessante a reflexão de que eles estão ali ao meio-dia no coreto da cidade, sob um sol escaldante, e ainda assim toda a sociedade antarense está lá e ela não vai embora. Está desconfortável, está desagradável, mas eles ficam. Por quê? Porque afinal de contas muitas coisas estão sendo reveladas, né? Então fica esse questionamento: por que a sociedade antarense ficou lá? Será que é ansiosa por ouvir as fofocas, né? Então há todo esse questionamento sobre a vida em sociedade, há muito bom humor. E como eu disse antes, reforço, é um dos melhores livros brasileiros que eu já li, e fica a dica para você também: Incidente em Antares, do gaúcho Érico Veríssimo.